Sensação de fracasso. Assista quando estiver se sentindo um fracasso. Complexo. Clicar nesse vídeo também é meio complexo. E redes sociais, comparações, é difícil a gente não se sentir um fracasso o tempo todo. Eu me sinto um fracasso o tempo todo. Esses dias eu botei um reel sobre, às vezes a gente também não tá bem, eu não tô bem. E você, pô, se você não tá bem, que sabe das coisas de psicologia, das técnicas, o que sobra pra nós? E eu fiquei tipo, caraca, ninguém tá bem, nem eu. A gente tem na psicologia diversas ferramentas interessantes pra identificar esses padrões que a gente faz de comportamentos, de baixa autoestima e sensações de baixa autoeficácia, que eu acho que aqui pega bastante a galera, né? A sensação de que a gente é capaz de fazer alguma coisa ou de que a gente não é capaz de fazer alguma coisa. Então a autoeficácia, quando ela bate marretando. E como a gente faz para identificar os padrões, identificar o que nos traz isso, o que tá nos atingindo pra gente estar se sentindo com tanta baixa eficácia ao ponto de clicar num vídeo que diz clique se você estiver se sentindo um fracasso. Quais ferramentas da psicologia a gente tem para identificar e principalmente para reestruturar? Essa é a minha missão nesse vídeo, é não só falar um pouquinho quanto que é natural a gente se sentir assim, mas eu quero que você saia desse vídeo sabendo identificar os seus padrões e principalmente o que fazer depois dessa identificação. É claro que esse vídeo não vai substituir uma psicoterapia com o auxílio de um profissional, mas eu quero te dar pistas e caminhos de algo que a gente costuma fazer na terapia cognitivo-comportamental e que se você combinar isso com o auxílio de um profissional, cara, aí só vai. Eu sou Lisa Guerra, psicóloga, e bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou tentar trazer esses 3 pontos de identificação e de ferramentas em cada um deles para que você consiga começar a mapear a sua vida, os seus padrões e essa sensação de baixa eficácia, de onde ela vem. Então, bora pro vídeo. Primeiro ponto, para a gente ter uma base sólida para falar de identificação de padrões, principalmente dos seus próprios padrões, é o modelo cognitivo. Se você já acompanha os outros vídeos aqui do canal, provavelmente você já me ouviu falar algumas vezes de crença e pensamento automático. Crença e pensamento automático. Pô, de novo, crença e pensamento automático. Isso é a base de como a gente enxerga a gente e o mundo. Então eu vou explicar rapidamente por aqui, para você ter um norte sobre isso, mas principalmente trazer aí uma ferramenta acoplada para como você consegue identificar o seu padrão de funcionamento, o seu modelo cognitivo. Então, basicamente falando, desde criança a gente tenta assimilar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e, como se fossem blocos de informação, montar a nossa visão de realidade, a visão que a gente tem de si e do mundo. Então, uma criança que foi submetida a experiências agradáveis, felizes e aconchegantes e sempre foi bem incentivada, ela vai pegando essas informações e montando a visão que ela tem dela mesma e do mundo. Tipo, bom, então o mundo talvez seja um lugar receptivo, talvez eu seja uma pessoa muito capaz, se eu fizer algo eu vou conseguir, e a gente vai continuando alimentando essas crenças com base nas exposições que a gente vai tendo ao mundo. Desde que a gente nasce até agora, quando a gente cresce, se desenvolve, se relaciona, a gente continua abastecendo a nossa visão de mundo com essas crenças. Porém, olhando o outro lado da moeda, uma criança que é sempre exposta a situações ruins, que sempre diz que ela é burra, que ela é incapaz, que ela não vai conseguir fazer aquilo sozinha, ou algo nesse sentido, ela vai pegando também isso e montando o próprio bloquinho dela de realidade, como se fossem óculos e lentes dos quais ela enxerga o mundo e a si. Isso que a gente chama de crença central. Ela pode ser uma crença disfuncional, ou seja, traz prejuízos para a forma com que ela se vê e vê o mundo ao redor. E que não necessariamente condiz com a realidade, mas condiz apenas com as experiências que ela teve de realidade. Mas não que o mundo funcione dessa forma. Mas todos nós temos nossas próprias crenças. Identificar essas crenças centrais é muito importante para que a gente saiba quando a gente está olhando para algo que realmente é algo prejudicial ou se a gente está olhando para algo com as nossas lentes, com base no que a gente construiu delas. Crenças, geralmente, conforme a situação acontece, elas nos lançam pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos trazem de mãos dadas emoções. Podem ser emoções negativas. Esse aparato de coisas é o que nos impulsiona a ter comportamentos. Sejam eles comportamentos funcionais ou comportamentos disfuncionais. Para dar um exemplo, para ilustrar, vou pegar um personagem que provavelmente a maioria daqui conhece, Naruto. Naruto, desde pequeno, ouviu que ele era incapaz, que ele era excluído, que ele não poderia brincar com as outras crianças porque ele era indigno, que ele tinha um demônio dentro de si, então ele era sempre excluído, deixado de lado, e ele foi pegando essas experiências e montando a visão que ele tem dele mesmo e do mundo. Vamos pegar o exemplo do exame Chunin. Foi lá, tinha a prova por escrito, pensamento automático daquela situação pode ter sido:
não vou conseguir, os outros vão passar e eu não, eu nunca vou ser um ninja, eu quero ser um ninja para me provar, mas eu não vou conseguir porque eu sou incapaz de fazer isso. Então vários pensamentos automáticos vieram com base na crença que ele montou de mundo. Então esses pensamentos automáticos trouxeram emoções de frustração, ansiedade, raiva e diversas outras que podem ser acopladas a isso. O comportamento pode ser um comportamento reativo, onde ele ficasse com raiva, rasgasse a prova e saísse da sala, ou poderia ser um comportamento evitativo, onde ele não respondesse nenhuma questão e foi o que aconteceu. A gente reage às situações do ambiente conforme as nossas crenças, o que os nossos pensamentos automáticos nos dizem e as emoções que vêm atreladas a eles. Só que não necessariamente os nossos pensamentos automáticos estão dizendo a verdade. Eles estão dizendo apenas aquilo que a gente construiu conforme as nossas experiências, e não necessariamente a realidade. Então a gente precisa limpar essas lentes das quais a gente está usando. Como a gente faz para identificar os nossos pensamentos automáticos e as nossas crenças? Aí vem uma ferramenta interessante para a gente já dar o primeiro pontapé desse ponto, que é o RPD, Registro de Pensamento Disfuncional. É basicamente quando você está sentindo alguma emoção mais quente, aquelas emoções mais indesejadas, ansiedade, raiva, rancor, coisas que você se sente desconfortável e incomodado, você anota situação que aquilo aconteceu, pensamento automático que veio em você, emoção atrelada a ele e a sua reação, qual foi o comportamento que isso resultou. Então, olhando pro lado do Naruto, situação, exame Chunin. Pensamento automático, os outros vão passar e eu não vou passar, pois eu sou incapaz. Emoção, ansiedade. Comportamento, evitativo, ele acabou não fazendo nada, não respondendo nenhuma questão, evitando fazer a prova. Então, tá vendo? Isso é um exemplo de como o Naruto faria o RPD dele. Isso se aplica a diversas outras situações, para você fazer o seu próprio RPD, e a partir daí você vai fazendo várias vezes que você se sente mal, que você sente aquela sensação de que tem algo errado, faz o RPD. Qual o objetivo? É depois que você tem uma quantia considerável do RPD, você comece a reler o seu RPD e tente identificar padrões. Tente ver se os seus pensamentos automáticos sempre vão para o mesmo lado. Será que as suas emoções atreladas aos pensamentos automáticos sempre são as mesmas? O que é que tem de padrão nisso aqui? Será que esse tipo de situação é a situação que sempre te desencadeia pensamentos ruins? Sabendo os padrões disso, você consegue pensar em estratégias mais efetivas para parar de ter esse tipo de pensamento ou tentar refutar os pensamentos de alguma forma com base na realidade. Ou então até mesmo se expor de maneira diferente àquela situação que sempre é um gatilho para você ter todos esses outros pensamentos. E é claro, para saber isso, só você na sua individualidade. Afinal, não adianta eu também trazer um resultado aqui, sendo que cada um é diferente, cada um teve experiências diferentes, construiu crenças diferentes e tem ali pensamentos automáticos diferentes. Mas a maneira de você conseguir explorar isso com maior clareza pode ser o RPD como uma boa opção. Caso você tenha dificuldade no RPD de diferenciar pensamentos automáticos de emoções, tenta lembrar que emoções é sempre aquilo que você sente, aquilo que está vindo como sensação. Já o pensamento automático é algo que você descreve, declara sobre você ou sobre o mundo. Então, caso você tenha dificuldade de fazer essa separação, para falar do pensamento, tenta se perguntar, ok, o que isso diz sobre mim ou sobre o mundo? Então, essa perguntinha pode ser, a resposta dela pode ser o seu pensamento automático. Então, assim, a gente ajuda a estimular com que o pensamento automático venha, porque às vezes a gente é tão incômodo esse pensamento para nós que a gente acaba sempre reprimindo. Então, quando ele vem, a gente automaticamente reprime ele. Então, fazer essa pergunta é como se a gente estivesse puxando ele para a superfície. Então, teve o sentimento incômodo, teve a sensação ruim, sabe qual foi a situação que te despertou aquilo, mas não tá conseguindo encontrar o seu pensamento automático? Se pergunta, o que isso diz sobre mim ou sobre o mundo? A sua resposta provavelmente é o pensamento automático. E é claro que quando a gente fala agora, termos recentes, né, redes sociais, a gente nunca foi exposto a tantas pessoas, a gente nunca foi exposto a tantas opiniões alheias e a tantas vidas diferentes. Se você olhar o seu avô, o seu bisavô, antes eles poderiam se comparar ou ouvir a opinião dos outros sobre si mesmo, ou do máximo é da sua família e seus vizinhos. Dificilmente eles teriam acesso a alguém que está do outro lado do mundo para saber o que aquela pessoa está fazendo, vivendo, se comparar com aquela pessoa ou até mesmo receber algum comentário, uma crítica ou algo ruim daquela outra pessoa que está lá do outro lado do planeta. A gente tem acesso a tudo isso, a gente está exposto demais a muitas formas diferentes de ambiente quando a gente fala de internet. Então a gente pode ser influenciado e impactado de diversas maneiras. E isso também colabora para a gente construir as nossas crenças. Então, esse nível tão alto de exposição, a gente nunca teve tão preparado. A gente
caiu aqui de paraquedas, digamos assim. Então, é muito difícil não se afetar por isso. Então, é muito importante a gente tentar entender que na internet as coisas às vezes não condizem com a realidade. Seja o que alguém te falou, seja o que você observa, seja a comparação que você faz com a outra pessoa. A gente consegue editar a nossa vida. Eu estou editando esse vídeo. Eu já espirrei, eu já cocei meu nariz, eu já tomei água. Você não sabe disso porque foi editado. Você não tem o escopo total do que eu tô fazendo aqui, da minha vida e afins. Lembre-se, sempre tem mais camadas. Nunca é só o que você vê. E isso é muito importante ter claro para que a gente não entre num loop de achar que, bom, a gente é um fracasso porque os outros parecem sempre estar bem ou sempre estarem melhor. E isso é um efeito cascata. É muito difícil a gente controlar. Afinal, a gente não foi nem feito, nem programado quanto ser humano ao longo da nossa evolução quanto espécie para estar submetido a tantas opiniões e a tantas pessoas ao mesmo tempo. E sim, eu sei que em termos de neurociência, psicologia, é difícil a gente conseguir aprender e engatar uma nova habilidade na nossa rotina e nos nossos hábitos, principalmente quando é algo que a gente não tem certeza se gosta ou não gosta. A gente tenta, às vezes fracassa, desmotiva, mas o ideal é que a gente encontre o que realmente é importante pra gente e busque sentido e significado no progresso que essa atividade vai nos trazer. E é por isso que com apenas uma assinatura você consegue ter acesso a todos os cursos da plataforma da Alura por um ano inteiro. Assim você pode testar, destestar, ver o que você gosta, aprender novas habilidades com uma comunidade cheia de alunos e alunas trocando ideias e se desenvolvendo juntos. A partir do plano Pro, você também tem acesso à Luri, a inteligência artificial da Alura, que vai te ajudar a escolher o seu melhor curso conforme os seus objetivos, bem como testar os seus conhecimentos. Por isso a Alura ela é ideal tanto para você que está iniciando numa nova jornada, para quem quer fazer uma transição de carreira, ou se você quer simplesmente aprofundar os conteúdos que você já tem. Afinal, a Alura tem cursos na área de programação, front-end, back-end, data science, comunicação, liderança, produtividade, enfim, é curso que não acaba mais, você com certeza vai encontrar o seu mar de possibilidades por ali e poder desenvolver a sua nova habilidade com todo o apoio da Alura e da sua plataforma. Aproveita que a Alura deu 15% de desconto para nossa comunidade aqui no YouTube, então usa o cupom LISAGUERRA ou então aponta o seu celular para o QR Code ou para o link aqui da descrição. Bora! E o debate também das redes sociais acaba nos levando para o segundo ponto. Aonde você está condicionando o seu cérebro? Isso é muito importante a gente falar sobre neuroplasticidade. Nosso cérebro ele se molda a partir das experiências, a partir do que a gente submete ele. Então a gente pode imaginar que o nosso cérebro tem aí diversos tentáculos e receptores de neurotransmissores que vão se mesclando, se moldando e aumentando de quantidade ou diminuindo de quantidade de acordo com o quanto ele é estimulado de alguma forma. Quando a gente fala de se engajar em uma ação ou de fazer algo, a gente precisa, faz de conta que esses aqui são os receptores dos neurotransmissores. A gente precisa que os nossos neurotransmissores se conectem com os receptores. Fazendo essa conexão, a gente engaja num comportamento, a gente engaja numa ação, numa atitude e afins. Qual é o problema que eu quero trazer aqui? Quando a gente é extremamente exposto a hiperestímulos, sejam redes sociais, sejam vídeos curtos, acesso à tela, seja excesso até de videogames, isso eu também tenho que pegar minha parcela de culpa nisso, mas seja substâncias psicoativas, sejam drogas, sejam coisas como café, que também é uma substância psicoativa, ou até mesmo conteúdo pornográfico em grande quantidade, coisas que nos hiperestimulam e nos lançam um balde de dopamina no nosso cérebro. Aqui estão os receptores, vem aquela onda, aquela enxurrada de neurotransmissores aqui, macetando os nossos neurotransmissores, e eles acabam se conectando muito fácil, afinal tem uma grande quantidade sendo despejada ali de hiperestímulos despejadas nos nossos neurotransmissores. Então é muito fácil de se conectar. E uma coisa que é sempre boa a gente ressaltar é que o nosso cérebro, ele gasta muita energia, então ele é caro para se manter ativo. Então quanto menos esforço o nosso cérebro precisar fazer para as coisas, melhor para ele. Assim ele vai estar poupando a nossa energia. Então o que acontece com esses neurotransmissores e esses receptores? Quando eles estão em grande quantidade aqui, os nossos receptores dizem, bom, por que eu vou ter tantos bracinhos, tá tanto aqui, se é tão fácil de eu me conectar? Olha quantas dopaminas tem aqui para eu me conectar. Logo, ele vai diminuindo, ele vai se atrofiando, ele vai diminuindo os receptores justamente pelo fato de que é muito fácil se conectar a eles. Então ele não precisa tanto esforço para se manter tão ativo. Quando você não está fazendo uma tarefa que tem hiperestímulo, quando você precisa, sei lá, estudar ou fazer o seu projeto, fazer o seu trabalho, entregar uma prova ou algo nesse sentido, aquela quantidade de dopamina do hiperestímulo não é a mesma. Você vai ter isso aqui, de neurotransmissores vindo. E aí, o seu sistema de receptores já está habituado, é exatamente esse o nome, o sistema já está passando pelo processo de habituação e ele já ficou reduzido. Então agora, para se conectar com uma quantidade baixa de dopamina,
vai ser muito mais difícil. Até que aí, ufa, finalmente, depois de muito esforço, conectou e aí você se engajou na tarefa. Então você tá entendendo? Aqui de receptores. Hiperestímulo, 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 seus receptores vão entendendo que eles não precisam funcionar tanto, eles não precisam estar tão ativos, vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pum! Agora, qualquer atividade que não te desperte tanta dopamina, tanto prazer, tanto hiperestímulo, muito mais difícil de se conectar em menor quantidade. E aí acontece procrastinação, você perde prazer em outras atividades, fica mais difícil se engajar em coisas que antes eram legais ou até mesmo prazerosas para você, afinal você está com um sistema habituado a grandes quantidades de neurotransmissores. E agora pequenas quantidades de neurotransmissores não conecta mais. Tem como melhorar? Claro que tem como. Tentando reduzir esses hiperestímulos, porque afinal, lembra que seu cérebro é plástico, ele aumenta, diminui, ele aumenta a quantidade de bracinhos desses neurotransmissores e afins. Então, diminuir os hiperestímulos e tentar encontrar mais prazer, tentar engajar mais em tarefas que não são tão hiperestimulantes. E assim você consegue habituar o seu cérebro a essa quantidadezinha aqui de dopamina, também ir se conectando com os seus neurotransmissores, e não o contrário. Então, existe como, afinal, nosso cérebro é plástico e a gente precisa expor e submeter eles às coisas devidas. Então, quando a gente submete só a hiperestímulos, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um processo de habituação a isso. Ficou claro? Uma coisa interessante é que pessoas com TDAH têm naturalmente uma baixa desses receptores de dopamina, mesmo sem esses hiperestímulos. Então, para elas é mais difícil se engajar nessas tarefas. Tanto que quando a gente fala de medicação para TDAH, eles agem justamente na via mesolímbica, que é a via do sistema de recompensa, desse sistema onde a gente faz essas conexões com a dopamina e afins. Enfim, é muitos termos que não necessariamente você precisa saber para o entendimento completo, mas sim, também há como reverter isso, você não precisa também ficar se sentindo mal e tipo, pô, acabou pra mim. Não, tem como a gente fazer exercícios, melhorar a sua rotina, encontrar atividades que também sejam prazerosas e não necessariamente hiperestimulantes. Então você precisa ter mais cuidado se você tem TDAH a hiperestímulos, porque tem muito mais tendência de que você engaje mais nesses hiperestímulos. Então, bom, isso acaba impactando a nossa percepção de autoeficácia. Afinal, a gente sente que não consegue se engajar, a gente não consegue levar uma atividade até o fim e a gente fica com aquela sensação de incapacidade. Mas, na verdade, a gente só estava num sistema de habituação do nosso sistema nervoso. Então, entender também que a gente precisa diminuir alguns estímulos e ficar exposto a coisas que não sejam tão estimulantes podem nos ajudar a engajar melhor, a melhorar a sua qualidade de execução nas tarefas e até mesmo diminuir a sua procrastinação. O que nos leva ao terceiro ponto, que é o ciclo de manutenção de dor. Esse nome é assustador, parece que é uma máquina de tortura, mas calma. Todos nós temos os nossos ciclos de manutenção de dor, e eles acontecem justamente como um padrão de comportamento relacionado aos nossos pensamentos automáticos e comportamentos que não são tão funcionais assim e a gente acaba fazendo para tirar alguma vantagem deles. Vou explicar como é que funciona. Vamos imaginar uma pessoa que quer muito emagrecer. Então ela precisa emagrecer seja por questão estética ou até mesmo por saúde. Ela precisa emagrecer de alguma forma, porém ela tem aquelas crenças de incapacidade que ela construiu ao longo da vida dela. Então ela vai dizer que, bom, não adianta nem eu tentar, porque eu nunca consigo fazer nada que eu me proponho, eu não vou conseguir emagrecer, todo mundo consegue, menos eu, olha só, fulano já tá muito mais magro do que eu, não vai dar certo, então eu sou um fracasso, Então esses são os pensamentos automáticos que ela vai tendo ao longo da crença. Logo, o comportamento que ela vai executar a partir disso é tentar aliviar essa ansiedade. Ela vai simplesmente comer mais doce. Então ela come mais doce para aliviar a ansiedade. A vantagem que esse comportamento traz para ela é justamente o alívio da ansiedade. Então ela comeu doce e parou de se sentir ansiosa. Porém, a desvantagem é que ela vai continuar precisando emagrecer por questões estéticas ou saúde. Então é um ciclo. Ela se sente mal pela sensação e pelo pensamento automático de que ela não vai conseguir, de que ela é incapaz. Ela tem a emoção de ansiedade junto com isso, alivia a ansiedade comendo doces, logo a vantagem é que ela não está mais ansiosa, porém a desvantagem é que ela vai repetir o ciclo. Pessoas que precisam estudar para alguma prova, ou concurso, ou passar numa faculdade, que possam ter essas crenças de incapacidade, ela vai sentir que, bom, não adianta nada eu estudar, afinal eu sou um burro, afinal os meus colegas já passaram e eu não, ou então eu já reprovei numa prova uma vez, então eu vou reprovar de novo nessa. Logo, a ansiedade dele faz com que ele evite encarar o estudo. Ele procrastina para não precisar encarar o fracasso. Então ele fica procrastinando aquilo por um medo de fracassar. E aí a vantagem é, ele não precisou encarar o fracasso, a sensação de fracasso, porém a desvantagem é que ele não estudou, então ele não vai passar, logo vai se sentir incapaz de novo
vai evitar estudar ou fazer a prova para não ter essa sensação ruim de frustração. A vantagem é, não estou tendo a sensação ruim, porém, como eu não me expus à prova ou não me expus ao estudo, continuo com aquela sensação de incapacidade. E assim o ciclo se retroalimenta. Então por isso que a gente chama de ciclo de manutenção de dor. A gente tem um pensamento automático que é prejudicial, nos traz uma vantagem que é o alívio imediato, porém a gente acaba perpetuando aquele pensamento automático. Então é um ciclo de manutenção de dor. Todos nós temos nossos ciclos de manutenção de dor, como eu estava falando, e eles às vezes nos mantêm nisso. É como se a gente estivesse com a cabeça dentro de um balde, e aí para conseguir entender e identificar esses padrões, a gente precisa tirar a cabeça do balde e olhar de cima e pensar, talvez esse pensamento automático não condiza com a realidade, só condiz com aquele comportamento que eu tô tendo que está fazendo eu reforçar essa ideia. Como a gente faz para identificar isso? Vou deixar aqui uma tabela. Eu coloquei o exemplo da procrastinação, então botei pensamento automático, o comportamento que a pessoa teve, a vantagem que esse comportamento teve, a desvantagem que ele teve, e assim ele reproduz. Então, coloquei esse exemplo para você fazer o seu também, buscar identificar cada vez que você sente uma emoção mais quente, uma emoção mais difícil, ou que você deixa de realizar algo, ou que você realiza algo por impulso, tenta preencher essa linha e tentar ver qual é o seu ciclo de manutenção de dor. Entendendo qual é o seu ciclo de manutenção de dor, eu deixei uma segunda linha para você fazer uma reestruturação dele. Ou seja, tentar ver, seja o comportamento, seja a vantagem ou a desvantagem, trocar, alterar. Eu coloquei um exemplo de como seria essa reestruturação cognitiva, essa reestruturação desse ciclo de manutenção de dor para algo que seja funcional, que te afaste desse padrão para você não repetir ele. Então é isso, é identificação e reestruturação. Espero que isso ajude você a ter um panorama mais amplo, seja das suas crenças, pensamentos automáticos e emoções com o RPD e quais situações te despertam isso, e o ciclo de manutenção de dor eu espero que te dê uma visão um pouco mais ampla sobre comportamentos que você tende a reproduzir para reforçar seus próprios pensamentos automáticos. Então a sensação de fracasso às vezes acaba vindo com maior frequência por esse reforço que a gente vai dando nessas ações. E, bom, eu espero que a gente consiga ser um pouco mais gentil com nós mesmos. Eu sei que a internet às vezes nos subverte, nos cospe pra gente ser cada vez mais rude, seja com o outro ou seja com nós e a nossa própria autoeficácia, mas que você tenha claro também que não é porque o seu ambiente ou as suas redes ou as pessoas ao seu redor disseram que você é de alguma forma ou fizeram você acreditar que você era de uma forma, que isso necessariamente condiza com a realidade. Às vezes é a pessoa também despejando o próprio pensamento automático em você. Mas se por acaso você realmente não, ok, mas isso condiz sim com a realidade, eu realmente sou assim, nunca é tarde para fazer a identificação e reestruturar. Então eu espero que esse vídeo seja pequenas ferramentas que te ajudem a fazer essa identificação e reestruturação desses padrões. Então, muito obrigada pela atenção de sempre e boa sorte nessa jornada que eu sei que não é muito fácil. Obrigada pela atenção.